Lembre-se, Deus não é injusto, mas nós temos o poder de decidir. Deus, assim como Ele mandou oportunidade para mim e para você aí, oportunidade tanto financeira, de pessoas, de avisos, de auxílios, de gente que vai à sua porta falar de Jesus, de gente da família, de amigos que nos diz sobre o perdão, que nos chama para ir à igreja, que nos convida para ler a palavra, que nos dá a oportunidade de melhor situação financeira para resolver algumas coisas. Esse é o Deus das oportunidades. Muitos agarram essas oportunidades e outros não. O narcisista, ele não agarra essas oportunidades. Ele é uma pessoa que decidiu endurecer o coração. Ele não é uma vítima, não é. Imagine quantos narcisistas, inclusive, fizeram teologia, que conhecem a palavra, mas não usam-na para transformar primeiro a si mesmos. Eles querem ter o conhecimento para manipular e oprimir as outras pessoas e também para ter reconhecimento e status. É isso que eles gostam, de ter pessoas aos seus pés bajulando elas. Um narcisista, quando impõe a mão na mente, na cabeça de alguém para fazer uma oração, né? Para aconselhar alguém, eles se sentem as pessoas mais poderosas. Não se engane, ele se acha mais poderoso do que o próprio Deus. Com Deus, o narcisista só faz barganha. Ele acredita que Deus vai dar a ele o que ele quer. É só para isso. O narcisista ama uma profissão onde é ele quem comanda, onde ele não pode nem ser chamado a atenção, onde ele é sempre a autoridade maior. Por isso gostam tanto da parte judicial, eles amam ser juízes, advogados, sim, médicos, funcionários públicos. Daqui desse cargo, ninguém me tira. Só por justa causa mesmo. Mas o que eu faço debaixo dos panos, ninguém vai saber. Como eu maltrato as pessoas, muitas vezes com agressividade passiva, eu não vou ser demitido por causa disso. CEO de empresas, líderes religiosos, pastores, padres, cargos de gerência, auditoria. Imagina um narcisista, gerente e auditor. Ele se acha no direito de fazer auditoria do que os outros possam estar fazendo de errado. Outra coisa que eles amam também, levar as pessoas na justiça. Qualquer coisinha para ele ou para ela é motivo para levar as pessoas no pau, entre aspas, né, como eles fazem. Para tirar um dinheirinho, eles amam tirar um dinheirinho dos outros. Qualquer probleminha que dá numa coisinha dele ali, num contratozinho, qualquer coisa, é motivo para causa judicial. Sabia disso? E as profissões extras que eles têm? Estelionatários, ponteiros. Nossa, eles amam fazer isso. Sejam os crentes, os católicos, super caloteiros. E sai falando mal, denegrindo as pessoas. Sai. Ih, eu já atendi. Sabe para que vem? Quando tá morrendo de depressão e ansiedade, para melhorar os sintomas e achando que nós seremos cúmplices deles. Eles querem que nós, profissionais, demos razão a eles, quer que a gente ajude eles a controlar a esposa, o marido, os filhos. Sabia disso? É uma tristeza, gente. Não procura ajuda para melhorar a si mesmos. E tem mais. Por mais que seja pobre, tem que ser o diferentão. A diferentona. Ninguém pensa melhor do que eu. Não, ninguém tem mais conhecimento do que eu. Essas pessoas são idiotas. Todos são idiotas, burros. É assim que eles pensam. A minha roupa é a melhor, o meu perfume é o melhor. Eu comprei no site o perfume mais caro, eu pesquisei.
por meses. Eu fiz uma pesquisa para comprar o melhor perfume de todo o continente. E quando tem um dinheirinho, né, tá para dar calote nos outros também. As melhores lojas e grifes e bolsas. É tão fácil detectar essa pessoa. Tão fácil. Mas muitas vezes a gente se cega e às vezes a gente não quer enxergar porque o amor cega mesmo, é verdade. O amor cega, o peso, a culpa cega porque essas pessoas colocam culpa. Tem o hábito de pôr a culpa em nós, né, de nos responsabilizar por tudo, né, e principalmente quem não está ressignificado aí, quem não faz uma terapia, que se sente responsável por elas. E aí, o amor cega, e muitos não querem enxergar, que muitas vezes convive com e não sabe o que fazer. É triste, tá perdido aí. E talvez o pior de tudo é quando uma pessoa ela começa a enxergar, ela começa a se libertar, se posicionar, colocar limites. Eu não estou falando sobre abandonar muitos que são da família, né? Fazer o mal, não é, a gente não tem que vingar dessas pessoas, não precisa. A nossa justiça é o Senhor, né? Exercer a compaixão, mas às vezes precisa, assim como eu falei lá atrás, de posicionamento, às vezes precisa até da justiça, da lei, para que nós possamos nos defender, né, e não ter problema para a gente no futuro, às vezes é necessário. E o pior é que muitas pessoas estão nesse processo de libertação, aí chega alguém, já tem um jugo religioso, medo de Deus, medo de estar pecando contra Deus, aí vem um crentão que conhece a Bíblia, ou um parente egoísta, que até viu como essa pessoa sofreu, né? Mas principalmente o conhecedor da palavra, mas que não conhece a história da pessoa, né? E lança mais peso. Em vez de orar, de ouvir, né? De utilizar... Eu entendo também, às vezes a pessoa tá até com as melhores intenções. Eu também entendo esse lado das pessoas que tentam ajudar, mas muitas vezes coloca mais jugo, mais peso ainda. E a pessoa que já é oprimida começa a acreditar que está pecando, que tem que ter mais paciência, que tem que esperar mais, que tem que ser mais longânimo com o abuso, que não pode se posicionar, se distanciar. Então, se um filho de narcisista é uma pessoa mais resiliente e vai tratar desse contexto dela aí, né, biopsicossociocultural e espiritual, ela pode não desenvolver o transtorno de personalidade narcisista, né? Porém, todo filho de pai e mãe desse estilo aí tende a ter sinais e traços narcísicos de manipulação, de mentira, de controle, de reatividade, de agressividade, por isso precisam se tratar também, né? Muitos vão ter sinais, mas não vão ter o transtorno, porque são mais resilientes. Porém, como já dito, se a pessoa se vitimizou, se colocou como coitadinho, não buscou ajuda, muito menos a espiritual, e não tratou a alma, não mudou a ambiência, ela vai se tornar, sim, uma pessoa narcisista também. Vai desenvolver o transtorno. E aí tem um outro lado da história. Tem aqueles que não desenvolveram o transtorno, mas tem traços... Presta atenção, não desenvolveu o transtorno, mas tem muitos traços, inclusive de controle. Manipulação, também. São pessoas muito inseguras. E aí teve filhos. E como vão cuidar de seus filhos? Com muita permissividade, deixando fazer tudo o que quer. Mas isso também serve para controlar, sabia? Filhos de pais narcisistas são tão inseguros que, ao ter os seus filhos, quer super protegê-los. A maioria, outros vão partir para agressividade também, tem esse lado que eu vou falar à frente. Mas a maioria, hoje em dia, por julgar os pais, por não se tratar, qual é o pensamento? Eles me maltrataram, me subjugaram, meu pai e minha mãe não prestam, eu vou fazer melhor. Tudo que eu não tive... Tudo que não me deixaram fazer, eu vou deixar os meus filhos, eu vou ser amiguinho e amiguinha. E aí que vem, né? De criar, educar, treinar esses filhos sem limites.
E essas pessoas se tornam egocêntricas, voltadas para si, que quer que o mundo as sirva no futuro. E é aí que nascem outros narcisistas. Esses filhos que escaparam do transtorno, mas tiveram os pais, agressivos, eles ainda tiveram filhos, eles ainda desejaram ter filhos, ter uma família. Porém, ao treinar os seus filhos com esse excesso de permissividade, excesso de tudo, presente, afeto, amor, eles têm medo de perder o amor dos seus filhos e pedem autoridade. Eles estão produzindo filhos que não querem ter filhos narcisistas ou narcísicos, pessoas narcísicas, que nem querem ter filhos porque nem foram forjados para isso. Foram tão protegidos delicadamente, tão lesados, muitas vezes na psicomotricidade, no trabalho, que nem filhos querem ter. Quando o princípio é quebrado, o princípio nos quebra. E eu tenho falado sobre isso. Então, esse é o princípio de ordem. Por mais que os meus pais tenham sido, entre aspas, as piores pessoas, e eles têm os motivos deles, eu não compreendi isso. Eu sou egoísta, só penso em mim. Eu quero pais perfeitos, isso nunca vai existir. Eles são perfeitos para nós, para nos forjar até para o nosso chamado. Mas eu não aceito isso. E se eu não aceito a autoridade dos meus pais, eu me vejo maior do que eles. Quando eu tiver os meus filhos, eu não vou ter autoridade sobre os meus filhos. Eles irão se enxergar acima, me olhando de cima para baixo. Tá aí, princípio de ordem quebrado e que também vai perpetuando nas gerações. Um outro padrão que também faz perpetuar o transtorno na família, é muito comum, faz parte do quebrar o princípio de ordem, é quando eu não aceito os meus pais narcisistas ou narcísicos, eu os julgo, eu não os honro, condeno, não compreendo a história deles, eu não me torno, mas atraio para mim um cônjuge, namorado, que é para que eu consiga ficar de frente, eu busco, na verdade, para mim, para que eu fique de frente com aquilo que eu não aceitava nas pessoas que me deram a vida. E eu vou começar a refletir. Eu não aceitei nos meus pais, mas eu estou tendo que aceitar e conviver com isso aqui, está sendo mais pesado. É um acerto, é sistêmico, para mover o nosso coração. E às vezes a gente vai atrair também chefe, patrão, amigos com o mesmo perfil. Isso é comum. Um outro padrão comportamental que faz o transtorno perpetuar nas famílias é quando, por exemplo, o meu pai tem o transtorno e a minha mãe sofreu muito com ele, eu presenciei tudo aquilo, mas normalmente o problema era entre os dois, a briga era entre os dois, não era nada comigo. Porém eu, em desordem, achando que eu sou maior, eu vim depois, eu sou filho, eu sou pequeno, meus pais são grandes, eu acreditei que eu posso resolver o problema da vida deles. E aí eu já excluo, condeno, excluo meu pai do meu coração, que é a figura de força para a vida. Eu já tiro a força para a vida. E tomo as dores da minha mãe, eu quero resolver o problema dela. Fico com tristeza e pena ao olhar para o destino dela. E aí, para honrá-la, o que eu faço? Eu busco um narcisista, eu caso muitas vezes com um. Para quê? Inconscientemente, o que eu falo? Mãe, em honra e fidelidade à senhora, eu quero o mesmo destino seu, viver a mesma coisa. Quem vive no mundo da fantasia é o narcisista, ele é fantasioso, tudo para ele é fantasioso, mas existe uma realidade e vale a pena saber da realidade. Quem vive no mundo de fantasias é criança, tem um psiquismo infantil. Quem não quer ver a realidade nua e crua das coisas, não vai crescer, não vai amadurecer, não vai prosperar, não vai ter força para enfrentar a vida nua e crua, porque a vida é bela. Ela é bela, mas quem não quer enxergar a verdade, vai enxergar a vida sempre com peso, por mais que finja que está tudo bem. Tentar enfiar debaixo do tapete a realidade, não querer encarar as coisas, é o caminho do adoecimento, do encarceramento. Espero que você tenha compreendido, deixa o seu like, não esqueça. Deixa para mim aí um comentário do seu maior aprendizado, sua experiência talvez, e encaminhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Combinado? Um beijo.